Olá, boa tarde a todos. Estejam todos com a paz de Cristo. Meu nome é José Nunes e estou aqui a gravar um vídeo sobre um tema que me foi pedido dentro de um curso que a Igreja do Ministério de Cristo está a dar, de Apocalipse, e foi-me pedido que gravasse um vídeo sobre o tema Apocalipse e a Nova Ordem Mundial. É com muito prazer que o faço. Já estive na vossa igreja, já dei o meu testemunho, alguns com certeza se lembrarão, e já falei sobre estes assuntos. Hoje vamos falar também um pouco mais especificamente do que está a acontecer hoje em dia e espero que vocês gostem, me entendem e que também as pessoas que veem não só a Igreja do Ministério de Cristo, mas nas outras plataformas que este vídeo irá ser colocado. Vamos só fazer uma oração para que o Senhor nos ajude a entender estas coisas. Deus seja louvado. Buscamos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, estamos aqui para te louvar, Senhor, agradecer. E eu peço aqui, Senhor, que derrames o Teu Santo Espírito no Teu cérebro para ajudar a expor estas coisas de tanta importância para os dias de hoje e que também aos ouvintes, Senhor, possas abrir o entendimento para que entendam. Eu peço por todos eles, por o Teu cérebro também, e que nos guies nesta exposição. Graça te dou em nome de Jesus. Amém. Então, mas antes de entrarmos no Apocalipse, eu queria ler convosco uma passagem de Mateus 24, que, como sabemos, está no Evangelho, ligado diretamente às profecias dos últimos dias de Apocalipse. Vamos então passar a leitura. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Amém. Vamos guardar no nosso coração este versículo e vamos diretamente para Apocalipse. Eu sei que vocês já tiveram a falar. Isto é a última parte do curso, então já devem ter falado muito do livro do Apocalipse, e eu queria só dar aqui uns toques que me parecem importantes. E em Apocalipse 1 temos logo a abrir revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vamos só ficar por aqui. E o que é que eu quero mostrar com isto? É que este livro é especificamente para os servos de Cristo. Não é para qualquer um que começou agora a estudar a Bíblia, não. É alguém que já é servo do Senhor. Servo do Senhor. E quando é servo, com certeza conhece a palavra, porque se não conhecer a palavra, não será um bom servo, não é? Tem que conhecer a palavra para ser servo. Isto é algo que fica logo ali claro para quem é que este livro é dirigido, porque é um livro muito enigmático e está aqui porque que não é fácil para todos entender. No entanto, ele não é um livro fechado, ele é uma revelação. E existe uma chave que abre os mistérios do Apocalipse, que é conhecer bem o resto da Bíblia, principalmente e nomeadamente o Velho Testamento, que tem muita da simbologia e explica a simbologia que é utilizada em Apocalipse. Essa é a chave, como podem ver aqui. 27 livros dos 39 são citados no Apocalipse. A gravação, depois vamos passar por onde estávamos. Então, como eu estava a dizer, o Apocalipse é um livro que, para quem o for ler e querer entender, terá que conhecer bem o Velho Testamento, o resto da Bíblia, ser um servo do Senhor, e só assim é possível nós termos uma ideia clara do que se trata em Apocalipse. E mesmo assim são coisas, algumas que ainda vão acontecer e que não é fácil, podemos apenas imaginar. No entanto, a chave que abre os mistérios é conhecer bem o resto da Bíblia. A estrutura do Apocalipse, cada capítulo fala de certas coisas específicas, não vamos entrar em pormenor nas mesmas, porque não é o tema que nos propusemos aqui.
No entanto, é importante vermos a questão das cartas às 7 igrejas. Quando João diz logo a abrir que as coisas que brevemente devem acontecer, isto porque o breve porque inicia o período da igreja, que é quando João escreve, é quando está a iniciar o período da igreja, e as igrejas, quanto a nós, o período veio até aqui, há pouco tempo atrás, não é? Acho que já estamos a sair da era da igreja e a entrar nos últimos dias. No entanto, vivemos 2000 anos da era da igreja e alguns teólogos dizem que representam períodos de tempo. Eu pessoalmente acho que representam características da igreja ao longo deste período. Todas as igrejas têm certas características que são importantes, não é? Convém conhecer todas. Tem advertências e tem elogios. Leiam, é uma parte de fácil entendimento e eu aconselho. No entanto, deixo o Laodiceia aqui só para avisar, porque está lá um versículo que sempre me chamou a atenção e que deve também chamar a vocês. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, é importante porque hoje em dia a igreja está morna. Eu posso dizer que eu sinto a igreja morna, conivente com o mundo, conivente com o plano mundial de acabar com perseguir o Evangelho e de perseguir a Palavra de Deus. E as pessoas muitas vezes são mornas relativamente a isso. E está aqui uma advertência muito séria, porque eu não sei se existe algo assim pior que um vómito, não é? Assim, físico. E o Senhor Jesus diz que vai vomitar os mornos. Então, cuidado, não é? Porque temos que ser frios ou quentes. Morno é que não dá, porque não agrada a Deus. Vamos ver algumas especificações dos capítulos que também acho importantes. Visão pós-era da Igreja, como disse, existe a era da Igreja, não é? Que quanto a mim está especificada nas 7 cartas. E depois as coisas, em Apocalipse 4, que depois destas devem acontecer, ou seja, quando a era da Igreja termina. E é isso que vai entrar a revelação do Apocalipse dos últimos dias. Também uma coisa importante em Apocalipse 5, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Então, Deus está no controle, Ele está no comando dos acontecimentos. Não devemos, mesmo que seja o caos no mundo, achar que Deus está a perder o controle. Deus está sempre no controle do acontecimento e o que vai acontecer tem forçosamente que acontecer. Os eventos finais, que são do capítulo 6 até ao 20, narrados, abrangem então desde o fim da era da Igreja até o fim da grande tribulação, até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E esse é exatamente o foco de que nós pretendemos aqui, porque é onde se enquadra a nova ordem mundial. E vale ressaltar também que os acontecimentos nesses capítulos nem sempre seguem uma ordem cronológica. Muitas vezes são abertos parênteses, visões específicas de algumas outras coisas que estão dentro do panorama geral cronológico. Então, o livro, a estrutura dos capítulos não é cronológica. Tem parênteses. A abertura dos selos vem a seguir e isso é logo o primeiro selo, não é? Quando começa o período de fim da era da Igreja e começa a grande tribulação. Primeiro selo, cavalo branco, para mim representando o espírito do anticristo no mundo. Se me perguntarem, eu acho que ele já está no mundo com força, não é? Ele entra por nossas casas, basta ligar as televisões que o espírito do anticristo está a entrar. Ele sempre esteve no mundo, mas agora está com muita força. Ele saiu para vencer, o cavalo branco. Cavalo vermelho, guerras e rumores de guerras. Acho que a questão da Ucrânia e o que está a acontecer aqui na Europa já foi o segundo selo. Depois disso virá a fome e falta de alimentos. Se vocês virem as notícias, eles já só estão a falar nisso. Ou seja, o terceiro selo é o próximo a ser aberto. O
O quarto selo, um dos mais assustadores, vem morte por doenças e pestes. Ou seja, se acharam que o Covid foi uma coisa séria, muito séria, acho que aqui é que vamos realmente ver o que é uma coisa, infelizmente, mas é o que é, em grande, não é? A nível de doenças e pestes. Depois os outros selos, não é? E vocês podem ver mais em pormenor. No entanto, esta cronologia dos selos que já estamos, quanto a mim, é entrar por aqui, como eu disse, acabou a era da Igreja, e aqui estamos a entrar aqui, a cavalgar com os cavaleiros do Apocalipse. Ou seja, provavelmente, o que me parece a mim é que já temos 2 selos abertos e o próximo será o cavalo preto. Depois virá as trombetas, que é já num mundo em caos, a seguir a abertura dos selos, que será a punição de Deus a este mundo. Não vamos entrar em pormenor aqui, depois eu posso passar estes slides, se quiser. Lá está, dos 10 ao 15 temos um interlúdio, ou seja, um parênteses, em que não se fala em ordem cronológica, mas dá-se um prelúdio para explicar-se coisas em pormenor. Como, por exemplo, no 12, a mulher e o dragão, que é a igreja que será protegida nesse período de perseguição. Em Apocalipse 12 fala sobre isso. Este capítulo é demonstrado que a igreja será perseguida pelo poder carnal nessa altura, mas será protegida por Deus. A igreja vai sofrer, mas como Cristo, a igreja vencerá. É uma promessa que está em Apocalipse. E depois, no capítulo 13, temos um outro parênteses para nos dar pormenores sobre as 2 bestas apocalípticas, que é quem? O falso profeta e o anticristo. E agora que falamos um pouco do Apocalipse, temos aqui apresentados os 2 grandes poderes demoníacos durante a grande tribulação. E qual será o seu modo de atuação para perseguir os santos? Para mim e para muitos teólogos, o falso profeta será o responsável do poder religioso na tal nova ordem mundial, e o anticristo será o líder político. E este falso profeta, lembram-se do versículo que iniciamos a ler, que farão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Lá está. Aqui também vemos que ele terá poder para fazer coisas, quanto a mim, usando tecnologia desconhecida atualmente para nós, mas que para fazer grandes sinais e prodígios, inclusive fazer descer fogo do céu à terra. Isso pode ser facilmente feito hoje em dia com ilusões por satélite e coisas do género. Recomendo que estudem o projeto Bluebeam, que os irmãos da MDC conhecem e sabem o que é. Talvez falar um pouco mais em pormenor disso depois, posteriormente, sobre estes poderes sobrenaturais da besta e do falso profeta. Mas será neste capítulo que fala-se destes poderes. E é engraçado porque, só para dar aqui também um parênteses, que é, fala-se numa teoria da conspiração, mas um cristão nunca pode achar que a nova ordem mundial é uma teoria da conspiração, porque ela está exposta na Bíblia. Vai existir uma conspiração para pôr o falso profeta e o anticristo no poder. Ou seja, não tem como... é incontornável. Não é uma teoria da conspiração, é um facto bíblico. A questão é quando é. Para nós, como vimos, estamos a viver. E agora sim chegamos onde nós nos propusemos, que é a Bíblia fala num regime político satânico no governo antes da sua chegada, não é? Da chegada do Senhor Jesus, que é chamada a conspiração do anticristo. E, para os mais atentos, isto já nem é segredo, quem conspira para fazer esse governo único mundial, hoje em dia, até a própria mídia já sinaliza isso. Por exemplo, se for notícia na BBC Brasil, o Grupo Bilderberg, o secreto clube da elite global que se encontra todos os anos em hotéis de luxo, estão lá, muitos conspiram para esse governo global. E, atualmente, com mais importância, temos o Fórum Económico Mundial,
que tem como um dos seus temas desde que começou o Covid, por exemplo, foi o The Great Reset, quer dizer, o grande reinício. Se vai haver um grande reinício, vai ter que haver uma nova ordem mundial. E, quanto a mim, é isto que eles estão a montar e que não é segredo. Especificamente, o Fórum Económico Mundial é uma organização que todos os anos reúne em Davos, não é? E estão lá os principais líderes empresariais, políticos, como intelectuais, jornalistas. Vocês podem, com recurso ao Google, ver que tudo isto é real. O que não vão ver é a verdade que eles estão lá a fazer, embora muita coisa eles já deixem em aberto. E vamos ver aqui. Os irmãos também podem depois ter acesso ao meu blog, o Nunes 3373, em que especificamente eu tenho muitos artigos em que falo sobre estas coisas, mais em pormenor. No entanto, é importante dizer-se que isto não é uma coisa do Ocidente, isto é uma coisa mundial. Por exemplo, eles têm escritórios regionais em Pequim, na China, em Nova Iorque, ou seja, a conspiração é global. Quando nós vemos na mídia que, por exemplo, a China é oposição aos Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra e são oposição, a meu ver, tudo é montado para, do caos que eles pretendem trazer, surgir uma nova ordem mundial e, como se vê aqui, não será por acaso que eles estão em todos os países do mundo. E depois na mídia fazem o circozinho de inimizades e que lhes permite levar a cabo a sua agenda. Como eu disse, mais de 1170 CEOs de grandes empresas, presidentes dos conselhos de administração, figuras públicas, ministros, enfim, é todo o poder político mundial. Como eu falei, The Great Reset é o tema que eles se propõem, não é? Para mudar o mundo e o Príncipe Carlos de Inglaterra, a monarquia britânica, fortemente envolvida nisto, não é? E uma frase dele: temos uma oportunidade de ouro para tirar algo de bom desta crise, o Covid, quando começou. As ondas de choque sem precedentes podem tornar as pessoas mais receptivas a grandes visões de mudança, ou seja, para uma nova ordem mundial. O presidente deste Fórum Económico Mundial é este senhor, o Sr. Klaus Schwab, que nunca aparece na mídia, mas que tem um poder imenso e que ele organiza tudo isto. E uma das frases dele, por exemplo, que escreveu no seu livro e também em conferências, ele reitera muito isto: todos os países, dos Estados Unidos à China, devem participar e todos os setores, bem como tecnologias de petróleo e gás, devem ser transformados. Ou seja, eles querem abranger todos os países e a energia também está aqui, que é o que depois se vê muito a falar. Ele escreveu um livro que é o Great Reset, Covid-19, em que estas coisas são expostas por ele, não é? E ele é claro, nunca afirma. O Centro Internacional de Conferências de Dalian, na China, não é? Ou seja, a China está envolvidíssima nisto, não é? Por exemplo, aqui Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace, que também frequenta estas reuniões, estabeleceremos uma nova ordem mundial. Ou seja, isto hoje é às claras. Vocês podem, depois se quiserem ler estas coisas, e no meu blog tem artigos sobre isto e links que provam tudo o que aqui está. Como, por exemplo, o Sr. Vladimir Putin, não é? Quem a mídia pinta como o bicho-papão, ainda até 2021, agradavelmente, reunia com o Sr. Volodymyr Zelensky da Ucrânia, e que a mídia agora pinta como um herói. Na verdade, estes senhores são dois fantoches do Fórum Económico Mundial e a guerra é um meio para atingir um fim, que é o fim de destruir este sistema para trazer o novo. Entretanto, o povo vai morrendo, não é? E é a agenda do caos prosseguindo. Outra pessoa que se fala muito é o Sr. Bill Gates, não é? Envolvido nas chamadas vacinas do Covid, mas não só,
também está envolvido num avanço tecnológico que se chama ID 2020, também podem pesquisar, juntamente com a Rockefeller Foundation, em que estes senhores pretendem, segundo eles, criar um acesso universal à identidade digital de todos os cidadãos do mundo. Identidade digital. Fixem nisso. Ou seja, isto está a ser levado a cabo juntamente também com o Fórum Económico Mundial. Uma coisa, um pormenor, a patente desta tecnologia foi denominada WO 2020-060606. Eu acho que é tudo menos uma coincidência. E qual é o plano destes senhores? O plano destes senhores, como eu disse, foi trazer um Great Reset, um grande reinício. Para isso, eles, como eu escrevo aqui, Satanás sabe que não convencerá ninguém facilmente com o atual sistema. O sistema está cheio de gente que as pessoas já desconfiam, como a ONU e a OMS, ou seja, há muita gente a duvidar. Então, o que eu acho que está a ser montado é uma destruição deste sistema, o chamado Ordem ou Caos dos maçons, que a ordem através do caos, e que trará caos ao mundo de forma a que possa surgir os tais salvadores e daí instituir a nova ordem mundial. Porque isto é o que eu acho, porque acho que lunáticos como o Sr. Shaw e Gates já não enganam toda a gente e não será o sistema final e perfeito que cativará toda a humanidade. Porque lembrem-se que Jesus disse, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ou seja, a mentira vai ser muito bem feita e neste momento este sistema não está a enganar até cristãos. Há cristãos que não são enganados por isto e que sabem que estes senhores vão montar isto. Então, para mim, como diz o ditado, o melhor ainda está para vir. Depois do caos, mais uma vez eu já referi isto no passado, Projeto Lubin. O grande objetivo deles é fazer uma simulação de chegada de um salvador, de alguém que vai intervir na história humana, dizer que nós entendemos tudo errado, as religiões tinham todas no fundo verdade, Jesus era um mestre, mas o Buda também era, isto tudo com grande show de luzes e sei lá o que é que vai ser. Há quem diga que ele até vozes holofónicas vamos poder ouvir na cabeça, não sei. Sei que vai ser algo nunca visto e que simulará a chegada de uns salvadores. Como também já referi, pesquisem sobre o Projeto Lubin, também no meu blog têm, os irmãos da MTC também têm conhecimento disto. Não é teoria da conspiração, estas coisas são em andamento, são reais e vêm para enganar muitos. E o que eles pretendem, esses salvadores, é dizer que as religiões tinham todas um fundo de verdade, mas criar uma religião única, que será a religião do Anticristo, muito firmada nos conceitos da nova era e que não põe de lado de Jesus. Eu até acho que o Anticristo se afirmará um descendente de Jesus Cristo. Não sei se viram aquele filme, O Código da Vinci, e se não viram, vejam, em que dizem que Jesus teve filhos com Maria Madalena e que houve uma descendência. Eu acho que eles vão utilizar essa mentira, isso foi uma mentira empurrada com muita força na mídia, para enganar também os cristãos num projeto ecuménico que enganará a muitos. Com um final objetivo. Capítulo 13 e 14 do Apocalipse. Colocar a marca da besta a todos. Leiam. Mas uma coisa que vemos na Bíblia é que para que ninguém possa comprar ou vender-se, senão aquele que tiver o sinal da besta, não é? Vai fazer com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, seja posto um sinal, uma tatuagem eletrónica, um ID 2020 que vemos ao bocado. Quem sabe, não é? O que é certo é que será um novo sistema financeiro, provavelmente parecido com criptomoedas, mas reguladas. Que eles estão sempre a falar nisso, tipo, tem que ser reguladas as criptomoedas, e que vai haver algo que vai ser introduzido para esse sistema novo financeiro. Mas nós devemos saber que se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, e a fumaça do seu tormento só para todo sempre. Isto é o derradeiro objetivo da besta. Marcar as pessoas com este sinal, de forma a levá-las à perdição. Não há salvação para quem colocar a marca da besta. A Bíblia
é clara, irmãos. A Bíblia é clara. Não há salvação. Há muita coisa que se diz. Vou dar o exemplo, por exemplo, das vacinas. Se foi uma pressão grande para nos sermos vacinados disto do Covid, é verdade que foi. Eu considero que coisa boa com certeza não deve ter lá dentro, mas não era a marca da besta. E muitos cristãos tomaram. Eu acredito que não perdem a salvação. Mas terão, no entanto, se foi algo maligno, terão as consequências. No entanto, não é como a marca da besta, porque a marca da besta, a Bíblia é clara. Quem a colocar, quem alinhar nesse sistema da besta, não tem salvação, irá para a destruição. Capítulo 17, 18, 19, a queda da grande matriz, a igreja que está por trás satânica de tudo isto, não é muito dentro do nosso tema, mas só para continuar na cronologia apocalíptica. E também depois no 20, 21 e 22 vemos que vai haver um triunfo total de Cristo sobre o reino da besta. A besta vai parecer insuperável, ela vai parecer, aliás está escrito, quem poderá lutar contra a besta? No entanto, Deus está no controle, como eu mostrei, e Ele vai ganhar esse regime. Será um regime temporário de pouco tempo. Há quem diga 3 anos e meio, creio que sim, em que será perseguida a Igreja, mas não irá, quanto a mim, passar disso, e no final Jesus Cristo voltará e vencerá. Queria vos dizer mais algumas coisas, só para terminarmos e lermos aqui o versículo, que é, não devemos temer e devemos encarar isto como um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Falam também no arrebatamento antes ou depois da tribulação. Eu pessoalmente acredito que a Igreja passará pela tribulação, por o que leio, e deve estar preparada para isso. Eu costumo dizer às pessoas que acreditam no arrebatamento antes da tribulação para se preparar para o pior dos cenários, que é passar por ela. E Deus saberá o que acontecerá, mas o que eu aconselho é isso. E quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Se você viu esta exposição até ao fim, tentei fazer de forma rápida para não se tornar muito cansativa e maçadora, depois vocês poderão estudar melhor os assuntos que aqui foram vistos. No site tem muito material. Mas esta mensagem é muito importante. Lucas 21 fala também do fim dos tempos. Mateus 24, como vimos no início, vai ser um engano muito forte, como vimos, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Mas nós, que creio sermos escolhidos, temos que estar alegres, temos que estar animados, temos que estar, exultar. É essa a ordem de Jesus. Exultai, se for o tempo agora, e não fiqueis preocupados, porque é chegada a nossa libertação. Este mundo jaz no maligno, irmãos. Eu não estou a dizer nada que não esteja na Bíblia. O mundo jaz no maligno. E nós temos que nos libertar disto por Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim terminamos. Peço desculpa pela interrupção no vídeo. Espero que consigam montar de forma a ficar tudo direito e que o que aqui foi exposto vos permita ter pelo menos uma introdução ao que devem estudar para os últimos dias. Fiquem com Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. E um grande abraço para vocês também, meus irmãos.